Dia chuvoso por aqui hoje, por aqui vai chover mais tarde, novamente. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, Bruno Costa. E no vídeo de hoje, eu quero trazer aqui 3 pontos que eu creio que lhe ajudarão no seu planejamento. Entre julho e dezembro do ano passado, eu estava atuando em uma determinada obra, e no terceiro mês dessa obra, eu e a equipe envolvida lá na execução dessa obra, a gente percebeu que o processo construtivo que antes tinha sido acordado para a construção dessa obra, ele ia precisar de alguns ajustes, e esses ajustes iriam acarretar em acréscimos que geraram um aditivo. A obra era um interceptor de rede de esgoto. E foi por volta de setembro que a gente deu início às tratativas do aditivo dessa obra. E eu lembro que na primeira tratativa que a gente levou o aditivo, a proposta do aditivo com os acréscimos que já estavam ocorrendo em obra, os nossos clientes, eles analisaram e colocaram lá os seus questionamentos, e, e também solicitaram algumas melhorias que seriam necessárias para que o aditivo pudesse ser aprovado. E essas tratativas, elas foram indo, durou, elas tiveram setembro, outubro, novembro, até chegar no acordo final, que foi em dezembro. E por que que eu estou trazendo aqui essa história para você? Por o seguinte, isso vai ficar, creio que vai ficar bem compreensível com os 3 pontos que eu quero trazer aqui para você. O primeiro ponto é o do seguinte: o planejamento, ele melhora com o tempo. E por que eu falo isso, que o planejamento melhora com o tempo? Fazendo uma analogia com esse esse processo de aditivo que eu evidenciei, quando eu e a equipe envolvida fomos levar pela primeira vez o aditivo para os nossos clientes, o aditivo ele não estava em formato, podemos dizer assim, que poderia ser compreensível por todos. Como assim, compreensível por todos? Não que o aditivo estivesse ruim ou não fosse legível. Não, no sentido de que, quando se faz um pleito de um aditivo, não é só corpo técnico da engenharia que vai avaliar aquele aditivo. Existe um corpo interdisciplinar, essa é a palavra, um corpo interdisciplinar que avalia a solicitação daquele aditivo. E nesse corpo interdisciplinar pode ter é, pessoas da administração, pessoas do direito, que vão avaliar o aditivo como um todo. Então, faz-se necessário que toda a estrutura do aditivo ela possa ser entendida por qualquer pessoa que não esteja necessariamente formado em, em áreas de exatas, como na engenharia. E, no primeiro momento, como o aditivo foi apresentado, ele não ainda estava nessa estrutura de ser compreensível por todo mundo que pudesse vir a olhar ele, né, a visualizá-lo. E o planejamento, quando a gente cria um planejamento, muitas das vezes acontece isso, que ele não está em sua forma plena no início. Ele vai ter processos de melhorias durante o tempo. Eu gosto de dizer que sou adepto da tese de que hum,
Um planejamento para que ele possa ser tomada as ações dele deve ter o mínimo necessário. E o que seria essa questão do mínimo necessário? Seria o mínimo necessário para você fazer com que aquele planejamento aconteça. Eu até gravei um outro vídeo falando um pouco melhor sobre isso, e no final desse eu vou deixar aqui um card que você pode clicar e assistir esse vídeo para entender um pouco mais dessa tese do mínimo necessário. Pois bem, e esse é o primeiro ponto que nós devemos ter em mente para que nós possamos a maturidade de melhorar o nosso processo, a nossa criação do nosso planejamento. A gente deve entender que ele nunca estará na sua perfeição no início. Ele terá processos de melhoria. E o segundo ponto, que está intimamente ligado com esse primeiro, a partir do momento que a gente entende que o planejamento ele melhora com o tempo, o segundo ponto ele fica também, ele nos traz um melhor estado de espírito, podemos dizer assim, que é no sentido de que quando a gente entende que um planejamento ele melhora com o tempo, a gente quebra a barreira da, da pressa, do imediatismo, vamos dizer assim. É, esse é o segundo ponto que eu queria fazer aqui para você. Você deve quebrar essa barreira do imediatismo. Por quê? E, novamente, eu trago esse exemplo desse período de liberdade que eu iniciei. Se nós lá tivéssemos a ideia de que, ou a percepção de que o aditivo seria resolvido de uma forma imediata, talvez a gente não suportaria o processo. Quem já vivenciou um processo de aditivo, de definição de um ativo, de pleito de ativo, vai compreender, vai entender muito bem isso, de que um aditivo para ser aprovado, ele demora um tempinho, né? Muitas vezes talvez o cliente possa estar ali colocando a pessoa num banho-maria, não sei, talvez possa acontecer. Mas o que eu quero trazer aqui é que um, quando a gente vai com essa percepção imediatista das coisas, muitas das vezes a gente se frustra no meio do caminho, porque as coisas não são tão imediatas assim, e sempre necessitarão de melhorias, ajustes que precisam ser colocados, algumas informações que podem ter sido esquecidas, alguns detalhes que talvez naquele momento não foi visto e que no decorrer do processo foi se percebido e acrescentado. Então, a gente tem que quebrar essa barreira do imediatismo. Mas, claro que dentro do processo de criação, do planejamento, a gente sempre pode acelerar o processo de melhoria. E nesse, foi muito em virtude de acelerar esse processo de melhoria, de um planejamento, foi que eu criei a minha consultoria, onde eu posso ajudar você e quer melhorar o seu planejamento e fazer com que ele aconteça. O link para saber mais está na descrição desse vídeo. Com o link do WhatsApp, onde você pode clicar e mandar uma mensagem dizendo que tem interesse em saber mais sobre essa consultoria. Eu vou conversar com você, ver qual é a sua necessidade, a sua realidade do momento que você está passando, para entender se realmente essa consultoria
se encaixa com a necessidade do seu projeto, a necessidade que você está vivendo. E o terceiro ponto que eu queria trazer aqui para o senhor, até anotei aqui no meu caderninho para não esquecer, que é o seguinte, que à medida que a gente vai tendo melhor conhecimento das coisas, elas vão funcionando melhor. Ou seja, à medida que a gente vai conhecendo como funcionam as coisas, elas fluem melhor. Novamente, eu falo aqui dessa vivência do aditivo. É, no período que a gente submeteu o aditivo para o nosso cliente, foi a primeira vez que para aquele cliente a gente submeteu um aditivo. A gente já tinha feito aditivos para outros clientes em virtude de outras situações que ocorreram. Mas para aquele cliente era a primeira vez que a gente estava trabalhando. Mas eu não estou aqui querendo dizer com isso que a gente sempre submete um aditivo. Está submetendo um aditivo à torta e à direita. Não compreenda errado. Os aditivos só são submetidos quando surgem as situações para eles serem submetidos à condição necessárias. E nessa situação foi necessário, porque uma das grandes coisas quando a pessoa entra no empreendimento para se construir uma obra, o empreiteiro não quer ficar em prejuízo. E o cliente também não quer ter prejuízo. Então, pense uma conversa, um diálogo para ajustar as coisas, porque o que antes foi acordado não era a realidade que estava se encontrando. E, como eu estava falando, as coisas elas vão melhorando com o tempo. E esse processo do aditivo, ele foi tendo essa melhora com o tempo. Porque antes a gente não conhecia como era muito bem a dinâmica ou a forma como um determinado cliente ele aceitava, né, naquele dia. Tinha algumas diferenças que a gente foi aprendendo a fazer e que foi nos ajudando a ter essa melhor percepção do o que seria adequado a se colocar, o que não caberia colocar. E tudo isso foi sendo aprendido durante esse percurso que durou de setembro até o finalzinho de dezembro. O artigo foi aprovado lá pelo dia 8 ou 10, entre 8 a 18 de dezembro. Foi essa a data de aprovação. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para você, para que você possa ter esse entendimento e creio que isso vai lhe ajudar ainda mais na, no processo de melhoria do seu planejamento, e é de entender que as coisas, elas vão, à medida que a gente vai conhecendo mais, elas vão melhorando mais. Então, só para recapitular, os três pontos aqui que podem fazer muita diferença quando você for montar um planejamento, preparar um planejamento de um projeto, de uma ação que você, de algumas ações que você possa desenvolver. E o primeiro é, o planejamento melhora com o tempo. Não ah, o planejamento que a gente monta hoje, pode ter certeza que daqui a um mês, daqui a 2 meses, ele vai estar melhor do que o que foi planejado hoje. O segundo ponto é não deixe ser barrado pela barreira da
do imediatismo. Não caia, não caia nesse erro de se deixar levar pelo imediatismo, porque isso pode lhe atrapalhar no decorrer do processo. E o terceiro, você vai tendo melhor conhecimento das coisas com o passar do tempo, ou melhor, você vai aprendendo mais a partir do momento que você vai vivenciando cada coisa. A partir do momento que você vai tendo as experiências práticas naquela situação, você vai tendo um maior conhecimento de como funciona cada coisa, vai podendo entender o que se encaixa melhor, o que não se encaixa, o que faz mais sentido, o que não faz sentido. Então, era esses 3 pontos que eu queria trazer aqui para você hoje, e espero que isso possa ser útil aí no desenvolvimento do seu planejamento. Então, confere o vídeo que eu falei aqui, que vai lhe ajudar ainda mais no melhoramento do seu planejamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.